todos assistiram, mesmo no centro da lavoura, passando pelas rodovias, esses meses todos de estiagem, a gente via a cana perecendo, né? Algumas que sequer conseguiram se desenvolver, outras com perdas, enfim. E a bem da verdade, não temos ainda uma recomposição de reservas hídricas que fosse minimamente razoável. Ainda choveu muito pouco até agora, é previsto a partir de amanhã alguma chuva aí, de hoje para amanhã. A região ali de Rio Preto já está toda nublada agora de manhã, para você ter uma ideia, vindo aí essa chuva aí, que não sei em a quantidade, mas vindo aí do oeste, vindo a partir do Mato Grosso do Sul, e chegou a São Paulo aí trazendo para Araçatuba, Rio Preto agora cedo também, um tempo nublado, e pode ser que a gente tenha alguma chuvinha aí, mas por enquanto ainda não é o suficiente. Bom, não precisa ser muito especialista, pelo menos nesse sentido, para ter percebido algum prejuízo de 2 geadas da estiagem toda, e isso incidindo diretamente na nossa produção agrícola. O assunto é nacional, porque nós vamos tratar aqui sobre açúcar, por exemplo, né? Que é uma questão nacional, que é um componente importante da balança comercial brasileira e também do próprio consumo interno aqui, né? Mas também olhar isso do ponto de vista local e regional também, o que isso pode implicar e qual seria hoje o cenário desta perda, verificada, como disse, até por nós que somos leigos. Mas melhor que quem entende, fale disso, que é o engenheiro agrônomo Rui Pinotti, um especialista importante, conhecido de todos, e nós sabemos perfeitamente bem que ele vive essa parte nossa aqui 24 horas por dia. Então ele que saberia dizer dessa safra 2021-2022 da cana e a queda na produção de açúcar e etanol também, né? Embora eu tenha falado só do açúcar. Bom dia, Rui, obrigado pela presença aqui, sempre, por sinal, que a gente precisa de alguém que fale sobre isso. O Rui tem sido praticamente um consultor nosso para esses assuntos, né? Bom dia, Rui. Bom dia, Daércio, bom dia, ouvintes do Jornal Saudades. É uma satisfação grande estarmos aqui, né? E nesse bate-papo. O que já tem números hoje tabulados aí dessa perda? Bom, nós temos que analisar o que aconteceu. Nós tivemos, já desde o ano passado, nós vivemos a maior crise hídrica dos últimos 50 anos, né? O nível de precipitação foram extremamente reduzido. Em seguida, nós tivemos uma geada significativa. E isso impactou todo o agronegócio, toda a agricultura em si. Mas a cana, como diz o caboclo, tem um ditado que fala: ela mingua, mas não seca. Então isso é uma grande coisa. Ela reduz a produção, mas ela não acaba como uma cultura de ciclo curto. Faltou água às vezes no milho, faltou água numa cultura de arroz, na época que ele está emborrachando, está granando, a desgraça é muito grande, a cana diminui e vem. E hoje o que está acontecendo, Daércio? Nós tivemos, se analisar, existem números? Existe. Você pega na região, no estado de São Paulo, aqui da metade, e pegando aqui Matão, Araraquara, que é quase que a metade do estado, onde você tem terras roxas, terras que têm maior capacidade de retenção de água, a perca média foi estimada em 12%. 12%. Menor. Quando pega da região de Matão, indo para noroeste aqui, indo para Borborema, Araçatuba, Santa Fé do Sul, a queda de perca foi ao redor de 18%. Maior. Então, porque a terra lá é mais arenosa. Porque a terra arenosa ela tem uma menor capacidade de retenção de água. Então, evapora mais. A cana sente assim mais. Mas hoje o que acontece? Eu falo que nós tivemos essa crise hídrica em 78, que tivemos junto com geada. Então, eu falo que essas crises, né, com a entrada do Laninha, El Ninho, isso aí a gente vem vivendo. E que hoje está acontecendo na agricultura? Hoje, tecnologicamente, a gente vem evoluindo. Então, o que se busca hoje? É uma coisa muito interessante. Fazer com que o sistema radicular vá para o fundo do solo, onde tem mais água. Então, hoje já existe tecnologia. O que é sistema radicular? O sistema radicular, a raiz. Você fazer com que todo o sistema... Ela busque água mais fundo. Ela busque água mais fundo. Como você faz isso? Hoje você faz com adubação induzida, levando a raiz, deixar de ficar aflorando o solo e descendo. Então, com isso, nós estamos conseguindo. Às vezes vocês veem nas usinas aplicando
esses adubos orgânicos, adubo líquido, isso aí forma um sistema radicular maior e aprofunda mais. Isso aí minimiza uma queda de produção. Então, ao longo do tempo, a gente vem convivendo com essa crise, mas saindo numa condição muito melhor. Eu falo que a gente vai aprendendo com os percalços que a natureza nos coloca. Né? Porque eu falo que a agricultura ela é extremamente contagiante, porque não tem um dia como o outro, não tem uma semana como a outra, não tem um ano como o outro. Por quê? A maior variável é o clima, e o clima não está na nossa mão, pô. Então, mas isso, com o uso da tecnologia, a gente vem minimizando esses impactos. O clima não está em nossas mãos? Não está. E você sabe o que acontece? O pessoal fala, porque é crescimento global está acontecendo isso, porque as geleiras vão derreter, vão acabar. Não. Eu falo que eu tenho 73 anos, eu entrei na agricultura há 45 anos, há 50 anos que eu ouço isso aí. E o que acontece? Tudo é cíclico. Hoje, esses impactos globais que eles falam potencializam mais as variações climáticas. Por exemplo, nós temos um ciclo maior de chuva, nós temos uma intensidade maior de calor, mas não é uma coisa... Hoje, se a gente souber conduzir, é perfeitamente factível de nós convivermos com isso aí e reduzirmos esses impactos. Tanto é que a gente vê, né, Dercio? Eu falo que eu sou fã do pessoal e da tecnologia que eles trazem, que são os judeus. Israel, eles produzem numa condição totalmente adversa, fazendo o que eles fazem. Produz carne de frango, climatizando, a tecnologia que eles trouxeram, viabiliza criar frango naquele calor, sabe? Os caras dessalinizando a água do mar, fazendo agricultura. Então, o ser humano tem um potencial de criatividade muito grande. Obviamente, nós temos que cuidar desse planeta, porque estamos todos nós aqui. Tem que ser sustentável, né? Ser sustentável. Por quê? A palavra de ordem é sustentabilidade. Mas o custo dessa sustentabilidade é que é importante. Mas tem mesmo essa questão do ciclo. Eu não sou especialista, eu fico só observando as pessoas e especialistas falarem, e a gente percebe isso. Claro que tem que ter uma sustentabilidade, uma equidade aí nas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui como jornalista, nesses 40 e tantos anos eu vi quantas vezes não fazia frio assim desde 1934, não chovia assim desde 1922. Peraí, então naquela época também era assim? Eu fico pensando isso. Fazia, e a gente pagava um tributo muito grande porque nós não tínhamos tecnologia para isso. Hoje nós temos tecnologia, nós temos recursos e o mais importante, nós temos um meio de comunicação que essas gerações que vêm vindo estão sabendo. Às vezes a gente criava um problema, impactava o meio ambiente, porque nós desconhecíamos o que faziam. Hoje essas novas... passarinho de estilingue. Matava passarinho de estilingue, caçava com violência. Ninguém tinha falado nada pra gente. Ninguém falava. Hoje essas gerações, eles vêm vindo com outra cabeça, outra mentalidade. Então eu não tenho dúvida, eu falo que nessa altura do campeonato, sabe... Eu brinco, quando eu entrei na agronomia em 1970, eu falava, a agronomia é a profissão do futuro, tal. Eu falo, hoje eu me sinto realizado, porque guardadas as proporções, com uma pequena cota de contribuição, nós ajudamos a fazer o futuro do Brasil e do mundo. Porque a gente veio melhorando, veio colocando, porque as coisas hoje tem maneira de você minimizar e de maneira de você conviver, sabe? Então, eu falo que o nosso país é fantástico. Por exemplo, nós temos aqui nós temos um exemplo típico que todo mundo, o cidadão sabe. A gente chupava melancia só na época de finados. Que tinha melancia, era a festa da melancia. Exatamente. Não, hoje você tem melancia fresca durante o ano todo, que vem do mundo todo. Porque uma hora estão plantando aqui, depois vai para Minas, depois vai para Pernambuco, depois vai para o Pará e vem. Então, nós temos uma variedade climática no país muito grande. E hoje nós estamos sabendo aproveitar. Hoje a interação, a comunicação é muito grande. Então, sabe, é o salto que o Brasil deu, o salto de produtividade que nós, eu falo que nós deixamos o mundo impressionado nesses últimos 30 anos.
o trabalho que o pessoal fez no Brasil Central, sabe? Nos últimos 20 anos foi muito grande. Por quê? Nós começamos a usar a tecnologia e ocupar corretamente o nosso país. Então eu falo que, sabe, isso aí nos dá um orgulho muito grande e deixa o pessoal com inveja lá fora. Porque toda pedra que jogam no Brasil é porque eles acabaram com o que eles tinham. E hoje nós temos um país jovem, um país sustentável, com energia limpa. Eu falo sem dúvida nenhuma. Nós somos o único país do mundo que tem condição de garantir às gerações futuras a melhor qualidade de vida. Uhum. Ô Rui, voltando agora à questão da quebra. De qualquer forma, se não foi tão grande quanto um leigo poderia imaginar, você fala em 12%, 18%, dependendo da região, né? Mas, de qualquer maneira, isso na prática, depois, em nível, primeiro, de consumidor, pode ter uma elevação de preço em função disso? Obviamente. O que acontece? Do açúcar, agora, estou dizendo. Momentaneamente tem, e principalmente em mercado internacional, sabe, Daércio? Então, o Brasil hoje, ele é líder de produção de açúcar e álcool no mundo, né? Quer dizer, que vem abastecendo. Essas variações climáticas, você tem uma redução de volume, mas você tem um aumento de preço. Então, você economicamente não é impactado, porque você diminui o estoque de passagem. Então, eu falo que hoje o Brasil, como produtor de cana, ele tem a faca e o queijo na mão. Por quê? Você pode abastecer o mercado internacional com volume de açúcar e não saturar esse mercado internacional. Porque às vezes o que acontecia? Você não fazia álcool, você só ia fazendo açúcar. Você abarrotava o mercado internacional, as grandes trades, elas se estocavam. Quando o açúcar estava alto, ela pegava e derrubava o preço no chão. Hoje não. Hoje você produz um açúcar necessário compatível com o valor de preço no mercado internacional. Ah, não deu preço? Todas as usinas, elas são açucareiras e alcooleiras. Elas têm uma capacidade de reversão de tanto produzir açúcar quanto produzir álcool. Não, o mercado de açúcar tá bom, não, vamos fazer açúcar. O mercado de álcool tá bom, então faz álcool. Então, olha, é uma condição fantástica. Sabe, e em nível de consumo, então, o preço vai ser percebido? Vai ter uma reação, mas não é exorbitante assim. também. E na balança comercial brasileira, essa quebra do açúcar? O que ela a balança comercial é que eu falo, você pode exportar menos, mas num preço maior, então ele se equilibra. Não tem, não chega a impactar o resultado econômico financeiro do país em cima disso, porque a gente, como nós somos os maiores fornecedores internacionais desse commodity, a gente, sabe, o pessoal tem que, a verdade é uma só, o pessoal tem que vir bater no coxo aqui. Esse é o grande negócio. Eles falam do Brasil, sabe? Mas na hora de comida, eles têm que vir aqui negociar. Mas aí a China parou de comprar a nossa carne e a gente então percebeu. Será que nós não estamos colocando todos os ovos num ninho só? Não, olha, você sabe de uma coisa? Obviamente a gente sabe. Para momentaneamente, o cara doura a pílula, ele cria dificuldade para tentar comprar facilidade. Você acha que é isso que eles estão fazendo? Estão fazendo um jogo de preço? Mas é extremamente comercial. Eles precisam disso aqui, não tem como cair fora. E o pecuarista que está resistindo a esse tempo, sem que ele compre, sem que a China compre? Não, você vê que a arroba já praticamente voltou, né? Eu falo que é... E não é a China também. O que acontece? Os grandes conglomerados de frigoríficos, os JBS da vida, BR da vida, os caras dão essa atacada e tentam segurar, mas você pega as câmaras frigoríficas deles, tanto nacional como internacional, estão abarrotadas, sabe? Então, a verdade é uma jogada. Por que é uma jogada? Os caras fazem justamente isso aí no final do ciclo de confinamento, quando o cara está na hora de desovar o boi gordo do confinamento. É muito sintomático, sabe? Acontecer a notícia da queda da importação, quando o sujeito já está com o boi. Teve muita gente que estava cacifado, tinha dinheiro, sabe o que eles fizeram? Soltaram o boi de confinamento no pasto e acabou, não vou vender. Sabe? Então você começa a ver, é aquele negócio, é a lei, sabe? É o regime capitalista de uma forma muito agressiva.
Por isso que eu falo, o sistema capitalista é o melhor sistema que nós temos, mas nós temos que ter um Estado correto para não deixar que haja um capitalismo selvagem. Só que tem um problema, né, Rui? Enquanto eles vão fazendo esse jogo de grandes conglomerados, o preço interno para o consumidor explodiu. Explodiu, mas é que tá. É momentâneo. Nessa hora, não tem carne, come ovo, come linguiça, come frango. Sabe, a verdade é uma só. Nós temos o que comer. Sabe, não vamos só ficar focado numa coisa. Ainda, a gente tem que saber valer também. Eu falo que eu conheço algumas pessoas que eu até admiro. Eles vão em supermercado, vê preço e olha, e tem que ser feito isso. Não, hoje a carne, o contrafilé tá caro, vou comprar costela, vou comprar, sabe? Na minha infância, nós comíamos miúdo, que era a carne mais barata. Hoje você vai falar pro jovem comer miúdo de boi, eles saem correndo atrás do você. Bucheiro, existiu o bucheiro. Isso aí é vendido no carrinho. Então, é tudo, esses movimentos são cíclicos. A verdade é uma só. O Brasil tem disponibilidade, comida não falta. Se não tá comendo picanha, você come alguma outra coisa, mas tem o que comer, sabe? E você nota essas jogadas, é muito mais para especular. É que nem às vezes o combustível. O combustível abaixa lá na produção, abaixa na refinaria. Mas não abaixa lá na ponta. Você começa a ver uma especulação. Na verdade, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Ô Rui, agora vem cá. É verdade mesmo, tivemos uma grande revolução na agricultura brasileira. Mas continuamos entregando matéria-prima para que os outros industrializem. E muitas delas a gente compra de volta a um preço altíssimo. Então, não estaria nesse momento, não era um momento apropriado para agregar valor àquilo que se produz no campo? Isto é, ao invés de entregarmos tanta soja, entregarmos os produtos industrializados da soja, nós mesmos processarmos isso. Ao invés de entregarmos o nosso quartzo, que é retirado do nosso solo aqui, para depois termos que comprar equipamentos que levam o quartzo a um preço caríssimo, da própria China, inclusive, mas a gente entrega a matéria-prima, sempre. Eu vi outro dia, inclusive, que um cipó da Amazônia é usado no Chanel número 5, que é um perfume caríssimo. Só que a gente entrega a raiz de matéria-prima e depois você compra o Chanel a preço extrapolado. Quer dizer, não está na hora de a gente processar o que nós produzimos no campo? Essa é uma realidade. Isso que você fala é uma coisa que a gente vem batendo ao longo desses últimos 50 anos. Mas eu falo, o país vem galgando posições muito rápidas. Você não muda um transatlântico desse de uma hora para outra. Eu falo que nós estamos agregando muito valores em muita matéria-prima vindo. O país vem num crescente. Obviamente, a ansiedade que nós temos é que tudo já estivesse acontecendo. Mas as coisas vão mudando. Estão mudando. Eu falo que, guardadas as proporções, é aquilo que eu falo. Hoje, a nossa sociedade, o povo nosso, está tendo um nível de informação que até então nós não tínhamos, sabe? É o caso típico do nióbio, que nós temos 95% da reserva de nióbio aqui no mundo, está aqui com a gente. E hoje essa bateria... Quando você faz uma bateria à base de nióbio, o sistema, a eficiência dela é 10 vezes maior do que a bateria normal. E nós temos aqui montes. Então nós temos tudo para acontecer. Hoje a coisa vai para fora, mas as coisas estão acontecendo. Eu falo, e rapidamente, hein? Eu brinco que ainda nessa altura da minha vida, eu ainda quero assistir muitas coisas que eu tô vendo que vem vindo, porque... O Brasil está tomando um posicionamento, o povo nosso está tomando um posicionamento. E isso vem, eu acho que é uma questão de tempo. Ô Rui, finalmente, voltando de novo à questão aqui do açúcar e do álcool e dessa quebra aí sobre aqui, que foi o principal assunto que eu trouxe aqui, eu pergunto a você, nós temos aqui em Matão uma indústria que abastece com seus implementos o setor agrícola, né? Várias indústrias, né? Isso. Eu falo que dezenas delas, Matão, né? Nós começamos aí com 2 empresas grandes, Baldan e Marquesan,
mas com formação de profissionais que saíram dessas empresas, hoje nós temos pequenas, médias empresas que é impressionante a riqueza delas, né? de produção que nós temos nesse segmento, né? A minha pergunta essa quebra aqui, de alguma maneira vai afetar essa indústria de implementos? Ela produz, a indústria de implementos de Matão produz para o cultivo da cana também os seus implementos? Produz também. Isso pode significar alguma quebra de produção industrial? Não, porque isso aqui, o Daércio, por exemplo, nós estamos terminando a safra 2021-2022. Então, em termos de açúcar e álcool, você conclui a safra 2021 em abril de 2022. Por isso que a gente fala safra 2021-22. Em abril começa a safra de 22-23. Então, os prenúncios da safra 22-23 são muito bons. Por quê? Como a gente já sabe, a formação de novos canaviais, vocês às vezes passam na área rural, vocês vão ver, vocês veem um sistema de plantio usando muito componente orgânico reaproveitado das próprias indústrias, uma reciclagem que até então nós não tínhamos. Isso aí aumenta o nível de produtividade e aumenta o nível, vamos falar, o nível de estabilidade dessa cultura em relação a uma variabilidade climática. Você às vezes vê, na seca que nós estávamos passando, às vezes você passava, você via cana verde. Como é que tá verde? Não, é o que o pessoal fez, a tecnologia que eles usaram para isso. Então, a safra 22 e 23, ela vem com um prenúncio muito bom. Eu não acredito, não. Eu falo que as coisas vêm numa velocidade, num andamento que nós temos que acreditar. Olha, que boa notícia, porque para o leigo, aquela visão, né, de seca e tudo levava a acreditar em prejuízos muito maiores, né? Ainda que a gente vá ter esse prejuízo, pelo que a gente vê, o impacto não será tão grande quanto a gente que é leigo poderia imaginar, a julgar pelo que você está dizendo, e que assim seja, viu? Não, e sabe, Daércio, o que é importante? O próprio apoio da sociedade. Você vê nessa crise hídrica que nós estamos passando, o pessoal hoje já, em termos de economia de gasto de água, sabe? Você vê, o povo já está muito mais consciente em relação a isso. Então, por isso que eu falo, esses impactos climáticos, eles vão sendo minimizados pelo próprio apoio, pela própria ajuda da população. Isso é uma coisa que eu falo pela própria idade minha. Eu já passei outras crises dessa e vi o que aconteceu. Hoje a gente está saindo dessas crises numa condição muito melhor do que nós saímos das crises anteriores. Muito obrigado, Rui. Foi muito bom ouvi-lo aqui, porque é bom ouvi-lo e foi mais tranquilizador aqui pra gente, porque nós temos que pensar, meus amigos. Eu sou radialista, jornalista, você é advogado, o outro é... E a gente fala, eu não tenho nada a ver com agricultura, o que eu tenho? Nós temos quase tudo a ver. Então, qualquer pessoa que ouviu essa entrevista, sinta-se como integrante desse assunto. Né? Seja a pessoa mais modesta, você que é pedreiro, está trabalhando aí, de certa forma, o teu negócio depende muito também do... Porque o negócio, quando vai bem para todo mundo. Exatamente, né? Todo mundo ganha. E isso interessou, portanto, a todos. Muito obrigado, viu, Rui, pela presença. Obrigado você, Daércio. Obrigado a todos os ouvintes. Um bom dia a todos. Um grande abraço. Obrigado mesmo. Até mais.